Olá, seja bem-vindo. Você veio ao EXP para fazer uma questão de linguagens. E eu, Cláudia Fumi, estou aqui para a gente começar por essa palavrinha aqui, ó, função. Ou melhor, por esse termo, né? Função social, ele já indica o que a questão quer da gente aqui. A função social da carta do leitor. Então, o que a gente sabe? A gente tem lá um jornal, uma revista, alguém lê, né? Quando está lendo, resolve que quer emitir a opinião, aí escreve, né? Faz ali a própria carta e depois que escreve a carta, manda lá para o jornal ou para a revista. Essa é a carta do leitor. Ele está dizendo aqui que a carta do leitor tem uma função social, tá? Então, a função social da carta do leitor está contemplada nesse texto porque, em relação a uma publicação em edição anterior de uma revista, ele apresenta. Então, o texto apresenta aí alguma coisa que representa uma função social. Vamos lá. Sou leitor da revista. Isso aqui não tem função social. E acompanhando a entrevista da juíza Kenarik Boujikian, observo que é uma informação passível de contestação histórica. Então, ele diz que tem lá uma informação e ela é passível de contestação. Na página 14, a Meritíssima cita que tivemos uma lei que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz. E sabemos que mais de 500 mil entraram no país mesmo após a promulgação da lei. Então, essa parte toda aqui é a informação sobre o que ele leu, tá? Foi aquilo que ele leu. Aqui, sou professor de História, apesar de, após a lei de Eusébio de Queiroz de 1850, africanos escravizados terem entrado clandestinamente no país, o número me parece exagerado. É possível que meio milhão de africanos tenham entrado ilegalmente após uma lei antitráfico de 1831, a Lei Feijó, que exatamente por seu não cumprimento passou a ser no anedotário jurídico chamada de lei para inglês ver. Então, isso aqui é o que ele está colocando lá. Como a afirmação está entre parênteses, me parece ter sido uma nota equivocada do entrevistador e não da juíza entrevistada. De toda sorte, há a ilegalidade do trânsito de escravizados para o Brasil, apesar da existência de uma lei restritiva. Bom, então a gente já entendeu. Ele leu lá o que a juíza colocou e veio escrever a carta dele. Tá, o que a sociedade tem a ver com isso? Por quê? Porque é a função social da carta. Então, para que a gente ressalte essa função social, a gente vai observar que ele apresenta um posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista. Então, o posicionamento dele, né, e a informação contida na entrevista. É o relato de acontecimentos históricos norteadores de uma entrevista? Não é relato de acontecimentos. Não é essa a questão, porque o que nós temos aqui? Nós temos um comando que diz assim, ó, a função social está contemplada nesse texto. Por quê? Porque ela traz um posicionamento, tá? Isso aqui é importante, ó. A criticidade, a possibilidade de a leitura dessa carta que foi escrita pelo leitor promover aí uma criticidade em relação a quem lê essa carta. Sistematização de dados, não. Nós não temos essa função social associada a sistematizar dados. Descrição de uma entrevista, não houve descrição, nem houve síntese da entrevista aí como função social. Então, eu preciso reforçar a ideia de que função social é a função que o texto exerce para a sociedade, para as pessoas que estão ali lendo aquela carta. Então, nesse caso, todos esses leitores da carta do leitor vão poder ter acesso ao posicionamento de um leitor sobre aquilo que foi colocado na entrevista. Por isso que a gente vai marcar aqui a nossa letra A, relembrando que é preciso destacar aqui a função social. É isso, a XP está aqui para você.